Pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Aqui é o André Vinícius. Eu vou procurar hoje nesse vídeo, vamos colocar assim, um vídeo inicial, né, com conteúdo propriamente dito, traçar algumas linhas gerais sobre o que a gente, quando se depara, né, com uma disciplina chamada de meio ambiente e sustentabilidade, o que ela suscita, o que ela pode suscitar nas nossas reflexões, né? Eu sempre paro para pensar, já de longa data, né, e essas questões, né, que envolvem meio ambiente, os discursos relativos à natureza, a desenvolvimento sustentável, eu sempre me questiono qual é a força, né, do ponto de vista teórico, conceitual, que essas categorias que surgem o tempo inteiro, seja na academia, seja na mídia, seja na esquina, né? Qual é a força que elas nos traz e que nos permitem efetivamente entender e refletir do ponto de vista crítico aquilo que eu prefiro chamar de problemática ambiental. Óbvio, não é só o André, né, que adota esse conceito. Você tem uma série de pesquisadores dentro da geografia, é uma lista considerável, porque quando a gente trata da ideia de problemática, a gente está tratando não de um problema em si, né, mas o termo problemática no sentido de se entender de quais são os processos, né, que ocorrem, né, dentro da realidade vigente, dentro do modo como a sociedade se organiza, do modo como ela se estrutura, e a gente vive dentro de uma sociedade capitalista, a gente é norteado por um modo de produção capitalista, né? Então isso tem um peso fundamental. Então, o fato é, nós vivemos uma crise do ponto de vista que se diz ambiental, né? Mas nós não podemos tratar isso como um problema, né? E sim como uma questão de uma problemática, porque isso envolve não um processo, mas inúmeros, múltiplos processos que se comunicam, né, que se contradizem, que se conflitam o tempo todo. Eu acho que a primeira questão, quando a gente vai discutir sobre a temática meio ambiente e sustentabilidade, a primeira noção, a primeira categoria que surge, né, é a dita natureza, né? Então, se eu perguntar, independente da formação de cada um de vocês, da experiência de cada um de vocês, do grau de escolaridade, enfim, se eu for na esquina e pegar um sujeito qualquer que esteja parado ali pensando, olhando para o céu, e perguntar a ele, né, dentro de um diálogo, de uma conversa, bom,
como é que você me definiria, né? Como é que você me define, como é que você me explica o que é a natureza? E, obviamente, todos nós, né, seres dotados de um grau de consciência, né, da realidade, mesmo aqueles indivíduos que, infelizmente, trilham um caminho inaceitável, né? O discurso do ódio, por exemplo, enfim, né? Isso fica para um outro momento, mas a questão é, se eu perguntar para qualquer indivíduo, se eu perguntar para uma criança, né, que já tenha alguma noção de tempo e espaço, o que é natureza, ou se eu pedir para que ela me desenhe natureza, e se eu fizer essa mesma indagação a um jovem, a um adulto, a uma pessoa de idade mais avançada, certamente todos nós, todos os indivíduos dos mais diferentes lugares, né, do mundo, nas mais diferentes escalas. Eu gosto sempre de trabalhar com a questão da escala, é uma característica que nós da geografia temos. Todos nós temos uma definição do que seria a natureza, né? Para nós que somos seres que estamos inseridos dentro de um mundo, né? De um recorte do mundo, norteado por valores e um modo de pensar e enxergar a realidade dentro dos parâmetros judaicos cristãos, né? Aqui não estou querendo discutir a questão da religiosidade de cada um, mas o fato é que no mundo ocidental, né, nós temos essa construção histórica, né, que nos constrói como, não na totalidade, mas parte daquilo que nós somos enquanto sociedade, né? Muitas vezes a fala da natureza é que ela é algo divina, ela é uma construção de Deus, né? Isso, por exemplo, aparece no livro, né, chamado Bíblia, né, quando a gente lê lá a primeira parte, onde o Deus, né, gradualmente, dia após dia, vai concebendo aquilo que a gente chama de mundo, e num determinado momento se coloca também dentro da Bíblia que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, né? E isso tem implicações do ponto de vista cultural, quando a gente para pensar como é que a gente lidar com a questão da natureza, né? Mas óbvio que transcende, né, essa dimensão espiritual, religiosa. Então você encontra discursos ou falas de que a natureza é mãe, né, de que a natureza é tudo aquilo que é, né, natural propriamente dito. Então é o rio, é a montanha, são as árvores, é o ar que nós respiramos, são os animais, é toda a vegetação, toda a flora, né? Na poesia, muitas vezes a natureza aparece como a figura feminina, né? A figura que te traz paz, que te traz conforto, né? Que te traz a, a contemplação da beleza, né? Muitas vezes surge a ideia de que a natureza ela é o lugar que não efetivamente não tem um lugar, mas é um lugar, né, num sentido amplo
das nossas abstrações como aquilo que nos traz paz, né? Então, não à toa, quando as pessoas viajam para o interior, aonde você tem a sensação de poucas intervenções do homem naquele determinado ambiente, ou quando você está numa praia que você olha para o horizonte e você fala, isso é natureza, isso é o que me dá paz. São discursos válidos, são discursos que estão postos no nosso cotidiano, só que nós que estamos na academia, a gente precisa avançar, a gente precisa ir além, né, dessas falas. E eu digo isso porque, infelizmente, muitas vezes, intelectuais ambientalistas, na defesa da natureza, né, insistem em fazer o dualismo, né, como se houvesse como se houvesse uma cisão entre a relação entre o homem e a natureza, né? Quer dizer, é a relação, mas na contradição existe a cisão, né? Então nós somos os destruidores, nós somos aqueles que declaramos guerra, né, à natureza, e a natureza ela é a vítima, né? E quantas vezes, em quantos momentos, sobretudo quando ocorrem desastres ambientais causados pela ação do homem ou fenômenos naturais, né, que independem da, 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 da ação dos indivíduos de uma determinada sociedade, por exemplo, um furacão, um tsunami, né? É sempre o discurso de que a natureza está se vingando, né, desses indivíduos que declararam guerra a ela. Né? Para mim, são todas posições muito equivocadas, né? São posições que não chegam a absolutamente lugar algum, né? Elas não dão conta de resolver ou de se pensar em como se encarar, né? Do ponto de vista efetivo, a questão das problemáticas ambientais como um todo. Esses mesmos discursos, né, de oposição homem e natureza, por exemplo, é onde você deságua sobre a questão do chamado e nebuloso, né, dito desenvolvimento sustentável, né? E quando a gente olha para a nossa realidade, quando a gente olha para o modo de produção capitalista de um ponto de vista mais crítico, a gente vai perceber que é um conceito que ele não consegue se sustentar, né? Da mesma forma como nós que somos geógrafos, eu não vou falar sobre colegas e outras áreas do conhecimento, como ecologia, biologia e tantas outras GIAs que existem por aí, que, por exemplo, adotam a terminologia, o conceito de meio ambiente, né? Existe uma parcela muito significativa dos geógrafos que utilizam esse termo como se ele fosse algo dado, né? Como se ele fosse auto-explicável. Existe um geógrafo francês, Jean Tricard, há mais de 30 anos atrás, que falava, olha, o meio ambiente é um modismo, né? E tantos outros geógrafos com uma visão mais crítica, que tem uma preocupação com a base teórica, conceitual, coloca que é um conceito que vai
que parte, né, de um ponto e não chega a lugar algum, né? Por conta das dificuldades ou por conta de você muitas vezes dizer que o meio ambiente ele é composto por elementos de ordem química, física, biológica que se interagem, o homem está no meio disso tudo, mas a gente reduz, né, fundamentalmente nós, né, a espécie Homo sapiens, a um mero elemento biológico, sem considerar que dentro do modo de produção capitalista, né, pensando sobretudo a questão da relação capital-trabalho, essa questão do meio ambiente, se ela não perde sentido, ela perde magnitude considerável. Sim, nós somos seres biológicos, mas, acima de tudo, nós somos seres que produzimos cultura, nós somos seres que vivenciamos relações sociais de todas as ordens, nós vivemos em um conflito constante com o capital, nós somos, quer dizer, para quem não é o chamado capitalista, você que é trabalhador, né, nós vivemos uma luta de classes que está posta, né, quer dizer, e que por dada uma alienação e a questão se coloca do meio ambiente, da sustentabilidade, cada vez mais oculta, né, que esse problema ele existe, mas em nome, né, de um falso bem comum, que é o cuidar da natureza, né, ele é colocado como algo secundário, algo que não tem a sua devida importância. Então, veja, eu não estou dizendo que nós não temos problemáticas ambientais, muito pelo contrário, né? A gente olha e vivencia isso o tempo inteiro na nossa realidade, do momento em que a gente sai das nossas casas e pisamos na calçada, né? No nosso deslocamento para o trabalho, no nosso retorno, né, nas nossas circulações para todos os lados, por exemplo, pensando a questão de Brasil, quando eu pego, viajo, ou seja por diversão, ou seja por trabalho, não interessa, o tempo inteiro a gente percebe que tem, né? Quando a gente está nas áreas urbanas, nas grandes e médias cidades, né? E isso já acontece também em pequenas cidades, por exemplo, a questão das enchentes, né? Quer dizer, nós produzimos enchente, né? A enchente, do ponto de vista natural, né? Você tem a vazão dos cursos da água historicamente. Vamos pegar lá na história do Egito Antigo, como eles aproveitavam, num dado momento, a vazão do rio Nilo e a fertilidade, né, que era gerada, né, nas margens do rio quando ele recuava para o seu leito. Mas quando a gente pensa a atual realidade urbana, e pegando o Brasil como um exemplo, essas enchentes que nós temos, né, avenidas, bairros alagados, casas invadidas com água, etc, 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 isso é resultado da produção que nós temos em relação a todo esse ambiente, né, que a gente denomina de cidade, né? O ar que nós respiramos é um ar podre, é um ar sujo, né? Dado a dissipação de energia de materiais particulados a partir
não só da queima, né, dos combustíveis fósseis, porque a gente muitas vezes pensa só nos veículos automotores, nas indústrias, mas tudo aquilo que a gente utiliza no nosso dia a dia, existe a dissipação de energia, e tudo isso né? Ele vai pairando na atmosfera de alguma forma, e isso a gente respira, né? Enfim, eu poderia aqui ficar elencando inúmeros problemas, isso a gente vai, ou eu vou procurar fazer em outros vídeos, mas o que eu quero colocar, e aí em específico, né, eu não sei quem que possa ver o vídeo, pessoas externas, mas eu nesse momento estou falando como professor da Universidade Federal do Paraná. Eu atuo no setor de ensino técnico e tecnológico, que é o CEPT, né, o setor CEPT, e atuo em 3 cursos com um leque de disciplinas. Eu sou da geografia urbana, mas trabalho no curso de negócios imobiliários, né, que por coincidência ou não, né, não parei para pensar nisso. Quando eu pego meu mestrado e meu doutorado, todo ele é construído no sentido de entender como o Estado, né, o poder público e os agentes do setor imobiliário produzem a cidade e as suas contradições, né, então, a minha atuação dentro do curso de negócios imobiliários, ele tem uma perspectiva de formar, talvez não seja esse o termo, talvez seja arrogância da minha parte, mas ajudar os jovens que estão ali a pensar que a questão imobiliária ela exige também um olhar crítico, independente do que você esteja atuando, né? Além dos negócios imobiliários, eu trabalho no curso de gestão pública, que é um curso que talvez se aproxime mais da minha formação, que eu também me sinto absolutamente à vontade, e um outro curso chamado Gestão da Qualidade, da qual eu trabalho gestão ambiental, e também tenho toda tranquilidade de estar dentro dessa disciplina por toda a experiência que eu tive lá atrás, né? Eu mencionei ontem no primeiro vídeo, num determinado momento da minha vida, eu saí da sala de aula, fui para Gasoduto Brasil-Bolívia, e depois que eu voltei para a sala de aula, eu tive experiências em cursos de engenharia, quer dizer, mas sempre com uma análise crítica, né, do que é a chamada gestão ambiental, né? Porque quando a gente pega para se falar sobre meio ambiente e sustentabilidade, e quando a gente começa a olhar, direcionar os nossos olhos, né, por exemplo, para as ações, vamos colocar, dos agentes privados, né, muito mais do que as ações propriamente ditas, que possam vir a ter resultados concretos e efetivos. O que nós temos é um conjunto de discursos de marketing propriamente dito, aonde, infelizmente, com o passar do tempo, as organizações não governamentais, não vou dizer que são todas, mas a gente verifica que tem muitas, né, que num passado não muito distante tinham um posicionamento extremamente crítico, foram cooptadas pela lógica do mercado, né? Desses agentes, dessas firmas, dessas empresas que procuram passar para nós hoje que elas
tentam trilhar aí cada vez mais uma produção do ponto de vista da ambiental, com responsabilidade. Então você tem todo um discurso, né, que eu vou procurar trabalhar isso em outros momentos, mas que não passa de um discurso, né? Existe uma contradição, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que essas empresas, quando, por exemplo, você entra nos sites ou você verifica as propagandas, né? Olha, nós primamos pela questão do meio ambiente, etc, etc, etc. São essas mesmas empresas, né? Essas mesmas firmas que muitas vezes dentro da sua estrutura possuem um leque amplo de uma série de outras empresas, ficam nos bombardeando nas diferentes mídias, né? Eu estou usando uma mídia, mas se você ligar a televisão é a mesma coisa, se você ligar o rádio é a mesma coisa, é o consuma, 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 né? E aí o discurso que se coloca, né, sobretudo quando se traz a ideia de desenvolvimento sustentável, que vai demandar de outros vídeos para que a gente possa pontuar, hoje é só uma fala um pouco mais geral, é de que este problema ele é de todos, né? É como se todos nós fôssemos donos do que se chama natureza, né? Que já é um baita ponto de interrogação, né? Qual natureza que nós estamos falando, né? Quer dizer, é a natureza idealizada, é uma natureza que ficou no passado, né? É uma natureza que se remete a uma nostalgia, né? Que natureza que nós estamos falando? Que natureza que nós estamos vivenciando, né? E quando eu considero natureza, né, considerando a questão dos elementos naturais que no modo de produção capitalista, apesar de não serem resultado do trabalho do homem, portanto não são mercadorias, mas são apropriadas pela lógica da produção, quando você olha para o mundo na escala global, né, diante do tamanho da população mundial, né, poucos são os agentes, poucos são as firmas que controlam efetivamente esses recursos, né? Então, na primeira escala, você tem os estados-nação, que por força de prerrogativa, de lei, seja lá o que for, é aquele que controla o território, né, em nome da população, né? Porém, cada país, em maior ou menor grau, tem lá suas riquezas, e essas riquezas são exploradas pela lógica do capital, né? Quer dizer, quem de fato se apropria dos recursos naturais? Sou eu? São vocês? Certamente não. Então, existe um problema muito sério, porque, de um lado, você tem, né, a exploração daquilo que a gente vai definir como recurso, que tem precificação, né? Apesar de não serem mercadorias no estrito literal, como Karl Marx coloca, mas elas são mercantilizadas, elas são precificadas, elas são exploradas, né, por um número reduzido de agentes, quando eu comparo com a totalidade, com a massa de trabalhadores que eu tenho no mundo, né? O tempo inteiro nós somos induzidos ao consumo, né, e é uma outra questão que a gente vai discutir mais adiante,
muito por conta da lógica do capital financeiro, que demanda da celeridade do processo, né? Ele controla todas as dimensões da vida, né? Da indústria, do consumidor, da circulação, do serviço, quer dizer, nada existe, nada funciona se não for sob a lógica do capital financeiro. Então, existe uma celeridade de todo esse processo, né? E aí, quando bate a mim, consumidor, a você, consumidor, o que se coloca é: nós temos que ser responsáveis, nós temos que ter posturas do ponto de vista ambientalmente, temos que ser sujeitos ambientalmente corretos, né? A questão é o que é ser ambientalmente correto, né? Quando você é bombardeado, induzido a consumir o tempo todo, né? Quer dizer, não que você seja uma marionete, né? Você tem a liberdade de decidir aquilo que você vai consumir ou não, né? Só que o sistema ele é um pouquinho mais complexo do que isso, né? Então, existem vertentes que, quando falam, por exemplo, de desenvolvimento sustentável, pregam o diálogo entre a sustentabilidade e os negócios, né? Ou seja, pregam a conciliação, né, entre os interesses do capital, que, em síntese, é a obtenção de lucro, de juros, de renda o tempo todo, né? Com a questão dos recursos naturais, né? Quer dizer, é como se eu dissesse: olha, é possível haver a conciliação na relação capital-trabalho, né? Isso é falso. O que existe é a exploração da relação entre capital e trabalho, né? E os impactos são consideráveis, sobretudo quando eu venho caminhando para os trabalhadores mais pobres, né? Infelizmente, dado a alienação, né, que perpassa todos os trabalhadores, mas em especial os trabalhadores mais capacitados, eles se esquecem que são tão trabalhadores quanto esse sujeito pobre, que muitas vezes está na periferia, né, que não tem ali saneamento básico, que tem um córrego imundo passando ao lado da casa dele, o esgoto a céu aberto, né? Estou dando exemplos, não tem coleta de lixo adequada, porque nós estamos falando de questões ambientais, né? Como é que eu trato isso? Né? Quer dizer, porque é muito fácil falar sobre consciência ambiental quando eu estou lidando com estratos da sociedade que, do ponto de vista socioeconômico, teriam condições e que não têm consciência, né? Ao pé da letra, né? Aqui não se trata de eu ir à loja e comprar produtos com selo verde, ou eu adotar o fato de que eu não quero mais comer carne porque eu entendo que a vaquinha, o boi que está lá no pasto é um dos agentes que causa uma série de impactos ambientais, então eu vou virar vegano. Não se tratam dessas questões, né? Se trata da gente refletir. Eu entendo que não há avanço na questão do meio ambiente, seja lá o que isso muitas vezes queira significar, porque se eu levar ao pé da letra, isso é um monstro, né? É óbvio que se você abrir lá o dicionário de ecologia, eles definem bonitinho, mas sempre reduzindo o homem ao fator biológico, né? Meio ambiente, em especial para nós da geografia, não tem o menor sentido, né? E lamento pelos colegas que utilizam isso de modo banalizado, de modo acrítico, né? Em síntese, esse é um primeiro vídeo,
né? Óbvio que amparado por uma série de textos que eu estou passando para a turma, não vou ficar fazendo leitura literal de texto, mas é mais um sentido de incomodar, né, os estudantes a se atentarem a uma questão que está posta, né, hoje, né, e eu não vou falar da geração futura, eu não sei o que vai acontecer no futuro, a questão é o hoje. Então a gente volta a se falar em outro momento. É isso. Um abraço para todos vocês. Fala, Fernando.